o São Paulo vai melhorar muito com a chegada do Lucas, porque o Lucas é muito diferente. A rotação em que ele joga é diferente dos outros. Ele acelera o jogo, ele tem a jogada individual, ele quebra a marcação do adversário quando ele passa por um marcador. Então o São Paulo vai evoluir muito, mas passa a ser fundamental o jogo pela Sul-Americana contra o São Lourenço no meio da semana que vem. Perdão, agora nessa semana. Por quê? Porque o São Paulo, que vinha de um grande momento, agora está irregular. Agora não tem vencido, tem perdido mais do que conquistado pontos importantes. Então, pensando no dia 16, o São Paulo tem São Lourenço quinta-feira. Precisa reverter um resultado, foi 1-0 fora de casa. E depois o Corinthians. O jogo para o São Paulo é o Corinthians no dia 16. É o jogo de maior atenção, que a torcida cobra mais os jogadores. E para você chegar confiante e competir em condições iguais com o Corinthians, que tem a vantagem do primeiro jogo, você precisa passar na Sul-Americana. Pode dizer mais? Pode. Na volta do turno ele pega o líder Botafogo. Na primeira rodada do segundo turno. Não, a avaliação do Caio é perfeita, porque é uma resposta imediata que tem que dar. Mas se tratando de médio e longo prazo, a janela do São Paulo foi... Era onde eu queria chegar. Foi preciosa, porque assim... o São Paulo, ele é muito organizado através do Dorival, num coletivo forte. O Atlético Mineiro tem um individual muito forte e ficou dependendo dele, ainda depende muitas vezes para resolver os seus problemas que não são resolvidos taticamente. Isso é natural. O Filipão está tateando ainda para encontrar a melhor forma. Mas a individualidade ainda salva o Atlético em muitos momentos. O São Paulo, o coletivo anda. Agora chegam duas peças que, através do coletivo, tem uma capacidade individual para solucionar diversos problemas também, que é o Lucas e o Rames. A questão física do Rames, ela é determinante para o desempenho dele, porque ele gira numa voltagem um pouco abaixo do que é a intensidade do jogo hoje. Mas tecnicamente ele é muito acima. Se ele estiver voando, que as informações que a gente tem é que ele está um pouquinho abaixo. São jogadores de características diferentes, mas que se completam, né? Tipo, o talento, ele sobra muito para o futebol brasileiro. Só por uma informação, último ano, temporada que o Rames jogou mais de 30 jogos foi em 2017. 30 jogos, né? Que não é nem metade do que a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro, ou na temporada brasileira, é muito pouco. Mas eu também acho que ele, intelectualmente, fazendo leitura de jogo da parte ofensiva, é muito diferente. Então, e com o apoio do Lucas ele também. Muito como ele não é rápido, ele não é um cara de, como o David deu exemplo ali no Pedro, de uma marcação, de reagir rápido, de intensidade nos movimentos, ele é muito cerebral, ele tem que estar voando fisicamente. Porque a voltagem dele do jogo é um pouquinho abaixo do que como é do Ganso. O Ganso entrou numa dinâmica diferente através do jogo do Diniz e fisicamente. O Rames, ele precisa dessa dinâmica. E eu acho que ele chegou um pouquinho abaixo do que se imaginava. E o Lucas, ele, cara, a forma com que ele amadureceu na Europa, ele faz o corredor por dentro, faz beirado. E eu acho que o futebol exige isso, né? O condicionamento físico, né? Mas eu acho que, pensando em São Paulo, né, é claro que a gente sempre quer ver todos os bons jogadores estarem dentro do campo, né, como os 11 titulares. Mas eu vejo o Dorival tendo um pouquinho de problema. Todos em formas fisicamente. Exatamente. Você não bota o Rames e o Lucas juntos? Eu tô falando, só que para colocar o Rames e o Lucas, ainda tem Luciano e Caleri. Ah, mas eles são entendeu? Assim. E aí que eu tô falando, essa questão. E aí, para defender... E aí todo mundo gosta de jogar numa zona central, né? Exatamente isso. Então, assim, eu vejo talvez é uma possibilidade, não sou o Dorival, né? Não sei o que ele tá pensando. Dorival tentando fazer o que ele fez com o Flamengo. Um losango para segurar com 3 volantes, e aí dessas peças vai ficar com uma cartinha na manga. Para um segundo tempo, para um jogo diferente, porque eu não vejo em jogo normal, principalmente de mata-mata. E quem seria essa carta na manga? Essa é a dificuldade. Talvez eu não vejo nem Caleri nem Lucas fora. Talvez pelo momento, pela intensidade, pelo momento que o Luciano esteja vivendo, eu vejo o Rames entrando como uma opção. Agora, a partir do momento que o Rames ganhar força, ganhar vitalidade, ganhar parte física, aí vai ser um problema. Eu acho que Queria jogar com esses dois, David? Tá louco. Aí o Lucas entrou, foi uma fumaça no jogo, rapaz. Ele deu 3 arrancadas. O Rames eu joguei contra, né? Só que, tipo assim, pra tirar o Caleri e o Luciano vai ser complicado. Mas sabe que eu acho que, claro que é legal, é aquele papo de bar que a gente adora ter, é importantíssimo você ter obrigações sem a bola, fechar espaço, ter intensidade, né? O que a gente chama muito de aquela pressão pós-perda, de você roubar a bola o mais rápido possível para não deixar o adversário entrar em campo. Mas eu acho que cada vez mais, a gente não tem mais a necessidade de cravar os 11 titulares. Ah, lógico. O campo fala. Lógico. Você tem a característica do adversário, você vai ter jogos que vai jogar com os 2 ou com os 4, quando eles estiverem voando. Verdade. Hoje, por exemplo, ninguém imagina o Rames começando como titular por essa questão física que o Pedrinho levantou. Então, assim, o importante é o Dorival olhar para o seu elenco e ter oportunidade de trabalhar de várias maneiras. E com a chegada desses 2 jogadores, você leva demais o potencial dessa equipe. E aí, o São Paulo hoje me relembra o Barcelona, cara. Movimenta muito, entendeu? Tipo assim, pô, não dizendo que o São Paulo é o Barcelona, mas tipo assim, a forma de jogar, que o Dorival gosta de jogar, que o jogador se movimenta, né? Que a gente teve muita dificuldade quando o São Paulo aqui, lá em Cuiabá. Quando ele aqui se movimenta muito, o volante cai na beirada, o volante vai entre o zagueiro, o centroavante baixa, vai no... Então, tipo assim, tá tipo praticamente o Barcelona, como você falou, não tem hoje em dia os 11 titular, entendeu? Hoje em dia tá muito difícil de colocar 11 titular da forma que o time vem jogando. E o São Paulo ainda está nas 3 competições, né? Obviamente tem a Copa do Brasil para ser resolvida contra o Corinthians, precisa reverter o resultado, perdeu fora de casa, e também na Sul-Americana, que também precisa reverter o resultado. Mas são 2 resultados que dá para reverter. Tá em aberto. Tá em aberto, né? Só perdeu por um gol de diferença fora de casa. Então é isso. Vamos ver o que o Dorival... como uma dor de cabeça boa, né? Como o Dorival vai montar esse quebra-cabeça, né? Até porque eu acho que você leva o nível até de intensidade dos treinamentos, cara. Você tem uma concorrência muito grande. Né? E assim, não sei se é o caso do São Paulo, porque eu não tô nos bastidores de entender qual é o equilíbrio financeiro. Mas se fala muito no Rio de Janeiro do Flamengo sobre a competição entre os atletas. Se o clube ele se organiza financeiramente para você poder contratar muitos jogadores, a gente vai ter aí praticamente as equipes com 2 times
forte. O titular tem que ser, no mínimo, bem próximo, o reserva tem que ser bem próximo ao titular, cara. Eu acho que o São Paulo, pelo menos do meio pra frente, ele tá construindo isso. Rick, 2-0 pro Galo, depois de 10 jogos, o Filipão ganhou à frente do Atlético Mineiro. Rick, você que estava lá no Morumbi, trabalhando no jogo, me fale um pouquinho sobre a partida, que começou com esse golaço do Hulk. Por mais que tenha sido falho, não é um golaço. Não, e outra, esse gol condicionou o jogo a ser totalmente diferente do que as duas equipes planejavam antes da partida, né? E aí o São Paulo teve muita dificuldade no primeiro tempo, o Atlético se comportou melhor taticamente, o Atlético não deu espaço, principalmente, houve uma coisa que o São Paulo não teve que o Atlético teve, o São Paulo não teve profundidade, o Atlético soube neutralizar principalmente o meio campo, o Atlético nesse jogo entrou com 2 volantes, o Batalha e o Otávio, isso dificultou muito essa forma que o São Paulo tem de jogar, de ter a posse de bola, de entrar por dentro, com a modificação do Thales Costa, o São Paulo não teve profundidade, principalmente do lado direito, então faltou essa profundidade, jogando muito pelo lado esquerdo com o Caio Paulista, a gente tá vendo alguns lances, mas o Atlético soube, e aí esse foi o lance decisivo da partida, né? O São Paulo pressionando, São Paulo tentando o gol de empate, essa defesa do jovem goleiro Matheus, né? Nessa meio voleio do Caleri, e aí logo depois, eu acho que o pênalti, Caio, e Roger, e Pedrinho, foi muito pela ansiedade, né? A gente viu o Lucas muito ansioso, claro, é uma reestreia, ele fala sempre com muito carinho sobre vestir a camisa do São Paulo e tá reestreando, e por isso que ele comete o pênalti, porque é uma ansiedade de um jogador que tá tentando fazer o melhor agora, é diferenciado. Ele entrou no intervalo, são 3 jogadas que ele faz, que assim, é outro nível de jogador. Esse nível técnico que o Lucas vai dar, a gente tá vendo o pênalti. Na hora eu fiquei em dúvida se tinha sido dentro ou fora da área, mas depois é nítido que ele faz o toque dentro da área. E aí sim, o Atlético mata o jogo aí, com 2-0. O São Paulo ainda tem uma pequena reação, porque o Dorival faz modificações interessantes, coloca o time praticamente muito ofensivo, e aí vem o lance do Hulk. Poderia ter matado o jogo, que ele perde numa jogada muito boa do Patrick. E aí que eu falo, depois do segundo gol, o Felipão vira Felipão. O Felipão tira todos os atacantes. É esse aí. O Felipão coloca 5 meio-campistas e deixa o Hulk sozinho lá na frente. E aí esse lance que o Hulk perde. Era pra ser o terceiro gol, mas... Né? Relaxou, né? Excesso de Relaxou. preciosismo, né? Ele já tinha feito dele, tava fazendo uma excelente partida, e aí ele vê essa hora e fala assim, só vou empurrar ela pra dentro, né? E aí ele não consegue fazer o movimento certo. E não tem como falar que foi o kick da bola, o gramado é ruim. Não, no Morumbi não tem como botar... Ele também mudou o time, né, Patrick? Não, entraram... O Felipão tira os 2 pontas, né? O Pavão. E Como é que tu viu esse jogo, rapaz? Tu tava preparando pra ver Cuiabá e Flamengo? Pra entrar em campo? Tá louco, tem amigos aí, né, cara? O Bataglia mesmo, o Bataglia jogamos junto no Alavés, né? E o Patrick, eu tenho um carinho, o Hulk, né? São diversos jogadores, você fala que são todos que eu tenho um carinho, né? E o privilégio de estar jogando no lado. Eu tava vendo o jogo sim, cara, acompanhei um pouco. Ali no vestiário, dá pra ver um pouquinho? Celular, né, pai? Ele tira... E aí essa parte... Globoplay, Premiere, assistindo. Ele tira os 2 pontas, né? Que é o Pavão e o Paulinho. Ele coloca aí Denilson e Igor. E Patrick. E aí depois ele coloca o Patrick ainda no lugar do meia, que eu esqueci agora. Johan. Do Johan. Cara, ele fica com uma linha de 4 e 5 meias que são praticamente jogadores de marcação. E deixa só o Hulk lá na frente. Aí matou o time do São Paulo. A situação do São Paulo tem preocupado muito a torcida, ainda mais às vésperas de 2 jogos importantes. Porque o São Paulo não vence há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro. E a última vitória foi contra o Santos de 4-1, né? O Morumbi lotado. Enfim, e ainda acabamos agora sofrendo essa última derrota aí no Atlético Mineiro com o Morumbi lotado também. São Paulo não jogou mal. Mas o que me chamou a atenção foi a estreia do Lucas. Mostra realmente que ele ainda continua com aquela explosão. Você percebe que ele está mais maduro, né? Se posiciona melhor em campo. Eu só acho que ele deveria ser melhor orientado pelo Dorival, não voltar tanto. Porque uma vez que ele é o cara que cria jogadas, né? É o cara que segura a bola no meio de campo. É o cara que articula as jogadas, né? Então ele não pode voltar muito. Gente, eu sempre joguei bola. E todas as vezes que eu joguei num time que recuava demais, o time sofria. Né? Traía os jogadores o time adversário para o próprio campo. E você tinha dificuldade para poder reorganizar o time, né? Sair para poder, em bloco, né? Para poder fazer as articulações das nossas jogadas, né? Enfim, isso é padrão, isso não muda. E você vê a fatalidade que acabou acontecendo dele cometendo um pênalti, que não é dele marcar, né? Enfim, mas se ele for melhor orientado, eu acredito que o São Paulo vai dar bom, hein? O time vai voltar a responder, né? Eu sei que chegou um pouco em cima da hora o Lucas aí, porque temos jogos importantes aí, difíceis pra caramba. Acho que não podia ter sequência pior pro São Paulo, né? Em relação ao adversário, mas enfim. E é isso aí, mas acredito que o São Paulo vai responder, mas ele precisa se manter nos campeonatos, porque imagina, não adianta trazer esse jogador desse calibre, né? James Rodrigues, né? Trazer o Lucas Moura, né? O Alexandre Pato, o Caleri, né? E não disputar praticamente nenhum título. Então, ou seja, é tudo ou nada agora, no momento tudo ou nada. Mas tem umas boas notícias aí, né? O Ramos Rodrigues sai o CPF dele, né? E provavelmente ele já vai poder estrear contra o Flamengo. Opa, isso é legal. Sei que ainda vai faltar aquela questão de entrosar, enfim, né? Mas o time, eu acredito que o time vai decolar agora. Mas escrevam aí o que vocês acham, dá a opinião de vocês, tá bom? Aí não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like aí, fazer seu comentário, que isso ajuda muito o canal. Vamos crescer, realmente aí, desenvolver o canal aí, que é um canal novo. Mas enfim, tamo junto, galera.